Olá, galerinha, bom dia. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre porcentagem. O que vem a ser porcentagem? A palavra porcento ela é comum no nosso dia a dia. Ao acompanharmos um noticiário de TV, lermos uma revista, um jornal, em cálculos de finanças, em transações bancárias, em supermercados, lojas. Então vamos acompanhar aqui comigo na tela como é que a gente pode trabalhar com porcentagem. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, o que vem a ser porcentagem ou percentagem. Ela é usada como descontos, acréscimos de preços, né, lucros. É uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 5 por 100, denominador 100. O símbolo da porcentagem é este aqui, ó, é o porcento. Então, 5 por 100, fração, é 5%, né? Olha que eu escrevi aqui a definição para vocês, turminha. Ao número P, associamos a razão P dividido por 100, ou seja, P é o número de partes de um todo que foi dividido em 100 partes iguais. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nessa época de pandemia aqui, vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa com 100 pessoas que estão hospitalizadas. Dessas 100 pessoas, 5 recuperaram, né, num total de 100. Então, eu tenho 5 recuperadas, um total de 100. Então, eu tenho 5%. Eu leio 5%. A palavra porcento, acompanha aqui, ó, ela é do latim percentum, que quer dizer quer dizer a mesma coisa de porcento. É uma razão cuja base é 100. As razões cujos denominadores, então, são 100, elas são chamadas de razões centesimais, taxas percentuais ou simplesmente porcento. A porcentagem, pessoal, é muito cobrada também em questões de vestibulares, no Enem, tá? Mas antes disso, acompanhe aqui comigo na telinha. Como é que eu posso representar, por exemplo, uma fração em porcentagem, na forma decimal, na forma fracionária? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui uma fração, um meio. O que é um meio? Um meio nada mais é, vamos representar um desenho aqui embaixo, que um inteiro dividido em duas partes. Imagina isso aqui um chocolate. Eu tenho um inteiro, um chocolate, dividi em duas partes, peguei um pedacinho, então comi um meio, certo? Então, eu vou pegar o mesmo chocolate, só que ao invés de dividir em duas partes, eu vou dividir agora em quatro, como dois pedacinhos no total de quatro. Vamos mudar aqui meu lápis. Observem aqui, pessoal. Eu fiquei com metade da minha figura, eu tenho 2/4 aqui. Então, fiquei com a metade da minha figura do meu chocolate, eu comi a mesma quantidade. A esse tipo de fração, eu classifico como frações equivalentes. São frações que eu posso representar de forma diferente, mas que ela representa a mesma quantidade no inteiro. Então, é isso que eu vou fazer aqui com a fração 1/2. Observem aqui comigo. Eu tenho aqui 1/2. Para essa fração ela ser uma porcentagem, eu vou ter que ter denominador 100 aqui. Então, eu faço a seguinte pergunta: de quanto que eu vou ter que aumentar o 2 para chegar no 100? Vou ter que aumentar 50 vezes. Só que, como ela é uma fração equivalente, né, para eu não alterar essa fração, uma fração não se altera quando eu multiplico o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, por um mesmo número. Como eu multipliquei aqui embaixo por 50, eu vou multiplicar aqui em cima por 50. Eu fiquei com 50 vezes 1,50. Fiquei com 50 centésimos. 50 centésimos nada mais é do que 50%. Então, eu tenho aqui representação fracionária e representação percentual. Faltou agora eu representar para vocês a representação decimal. Como que eu represento a representação decimal? Se eu dividir o numerador por 2, 1 dividido por 2, observem aqui, eu vou ter aqui meio. Meio é igual a 50%, que é igual a 50 centésimos.
Meio é a representação decimal da minha fração. Então, eu posso representar de diversas formas diferentes, certinho? Vamos supor aqui, pessoal, olhem aqui nessa segunda página aqui, né? Olha o que eu coloquei aqui. Um noticiário, um telejornal que anunciou que o preço da gasolina teve um aumento de 10%, né? Se essa gasolina custava R$ 5, quanto que é, com esse reajuste, quanto ela passará a custar? Então, como que eu calculo? Eu calculo 10% de na matemática é vezes 10% de R$ 5, tá? Existem várias maneiras de a gente resolver isso aqui. Eu vou resolver transformando essa fração que nós estamos vendo aqui, ó, em decimal. 10 dividido por 100, como eu simplifiquei por 10 e por 10 aqui, fiquei com 1/10. Vezes 5, 0,5 ou 50 centavos. Então, ocorreu um acréscimo de um aumento de 50 centavos por litro. Então, se o combustível custava R$ 5, com este aumento, com esse reajuste, ele passou a custar R$ 5,50, correto? Então, ele passou a custar R$ 5,50, que nada mais é que era o preço anterior do combustível, mais 5% de reajuste, tá? Ao calcularmos uma porcentagem também, o valor dado pode ser representado na forma de uma proporção. Mas vamos relembrar aqui o que vem a ser proporção. A proporção, ela é a igualdade, ó, vamos pôr uma igual aqui, uma igualdade entre duas razões. O que é a razão? A razão é a comparação entre duas grandezas. Aqui, ó, 50 centavos o aumento num total que era anteriormente 5, né? Então, como que eu leio isso? Como que eu interpreto isso? Dessa forma aqui, ó. Dizemos que 50 centavos representa em 5 o mesmo que 10 representa em 100. Então, é dessa forma que eu leio, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu já falei para vocês que a porcentagem, ela tem representações diferentes, mas eu tornei a colocar aqui para vocês, ó, como representar porcentagem. Existem 3 formas de representarmos a porcentagem. Forma percentual ou porcentual, forma fracionária e a forma decimal. Então, exemplo, eu tenho aqui 3/8. 3/8 é uma forma fracionária. Se eu dividir 3 por 8, eu vou ter 0,375, que eu leio 375 milésimos. Se eu fosse transformar isso aqui em fração, eu teria 375 sobre 1000. Representação decimal e esta com essa representações fracionárias. Vejam que ela não está na forma percentual, porque o denominador não é 100, ele é 1000. Então, para que isso aconteça, ele deveria ser 100. Observem que de 1000 para 100, ele foi dividido por 10. 1000 dividido por 10 dá 100. Então, se eu dividir o 375 por 10 também, essa fração não irá se alterar. Então, eu ficaria com 37,5 centésimos. 37,5 centésimos nada mais é do que 37,5%. Correto? Então, eu representei na forma fracionária. Vocês podem me perguntar, ué, Adriana, por que você não representou, não deu um exemplo, qual o anterior do meio? Por que você não resolveu o 3/8 da mesma forma que você representou o outro anteriormente? Porque o 8 não é divisor de 100. Então, como ele não é divisor exato de 100, fica ruim eu usar aquele outro método. Mas quando eu divido 3 por 8, que eu chego nesse número decimal, eu posso transformá-lo em fração e achar a fração equivalente a ele, que é 100, e transformar ele assim numa porcentagem. Observem aqui na tabelinha que eu fiz para vocês, turminha.
Então, eu tenho aqui, ó, 10% representado na forma percentual, utilizando o símbolo de porcentagem, o modo fracionário, que é 10 no total de 100, e na forma decimal, que é 1/10 ou 0,10, é a mesma coisa, pessoal. Eu tenho 30% na forma de fração, 30 centésimos, 0,30 ou 3/10, é a mesma coisa. 5,3% é 5,3 centésimos e 0,053 milésimos, que é a representação que nós temos aqui na forma decimal. Então, podemos perceber como a porcentagem está presente na nossa vida, né? Em descontos de lojas, promoções, internet. Dificilmente a gente vai se livrar desse assunto. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, tudo bem? Então, digamos que você vai a uma loja, no shopping, ou numa loja virtual, na internet, preste minha atenção nessa situação, problema que eu coloquei aqui para vocês, e encontre um produto com um desconto de 10%. Se seu custo inicial era de R$50, ele vai ter um desconto de 10%, né? Qual seria o valor desse desconto, né? Então, vamos lá. Eu tenho que calcular 10% de R$50, certo? O que é 10%? 10 centésimos vezes 50. Para ficar aqui do lado para vocês, eu representei de um pouquinho diferente, tá bom, pessoal? Mas eu vou representar aqui o seguinte, ó, vou resolver agora aqui na forma decimal. Então, eu vou representar aqui. O que é 10%? É 10 dividido por 100, que é 1/10. Vezes 50 é igual a 5. Então, ele vai ter um desconto é uma retirada, tá? Então, é um desconto de R$5. Então, vamos supor, se a mercadoria ela custa 50 e vocês tiveram um desconto de 5, vocês passarão a pagar por essa mercadoria R$45. Então, calcular porcentagem, pessoal, é o mesmo que multiplicar, né, o valor por um número, ou melhor, dessa forma que eu representei para vocês aqui, você pode multiplicar 10% por 50, ou do jeito que eu respondi ali para vocês, né, 10% de 50 é a mesma coisa que você multiplicar 10 vezes 50 centésimos, ou 10 centésimos vezes 50, dá a mesma também. Ou transformar o número decimal, transformar a fração no número decimal e multiplicar normalmente. Correto, turminha? Então, vamos lá um pouquinho mais adiante. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, vamos entender a porcentagem. Ela é fundamental, então, para o nosso dia a dia, né? Então, se você for a um posto de combustível e abastecer seu carro após ouvir na televisão que a gasolina teve tantos por cento de aumento, e digamos que seu carro seja flex. Flex que significa que você pode abastecer tanto com álcool como com gasolina. Então, quantos por cento deve abastecer de álcool ou gasolina? São problemas como esse que deparamos e percebemos que a porcentagem ela é importante em nossa vida, pessoal. Então, vejam bem como é que a gente pode fazer aqui. Primeiramente, eu tenho que calcular 20% de 500. 20% de 500. Vamos ver como a gente pode fazer aqui. Então, eu vou calcular aqui. Olha, observem o que eu coloquei aqui para vocês. Transformei a porcentagem em fração, porque 20% é o mesmo que 20 centésimos, né? A palavra de é vezes, então observe que eu coloquei vezes aqui, então eu fiz 20 centésimos de 500. Então, nesse caso aqui, eu representei aqui, ó, o denominador de 500 é 1, por isso que eu escrevi assim, ó, 20 vezes 100, 20 vezes 500 e 100 vezes 1 aqui, que dá 100. Então, se eu posso simplificar esses dois zeros daqui com esses dois zeros daqui, porque é uma multiplicação, e multiplico 20 vezes 5, que dá 100. Um outro modo de fazer seria eu pegar
20%. Tudo bem? Corto esse 2 com esse 2, desculpa, esse 0 com esse 0 aqui. Eu tenho 2 décimos, que é uma fração equivalente. Posso simplificar novamente, dividindo por 2 e por 2. Tenho aqui, por exemplo, 1/5. Posso fazer assim, que não seria o ideal, tá? Eu poderia colocar dessa seguinte maneira aqui, que ficaria mais fácil, ó. 20 centésimos, simplifico, divido por 10 e por 10 eu tenho 2 décimos. Aí eu calcularia aqui, 2 décimos de 500. Tudo bem? O que é 2 décimos? É 0,2 vezes 500. Quando eu multiplico isso aqui, olha lá. Vou multiplicar aqui do ladinho, mas não precisaria não, pessoal. Vamos deixar o 0 para fora. Então, eu sei, tenho 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 0, 0. Mais 1, abaixo os 2 zeros. Uma casa depois da vírgula. Então, eu vou contar da direita de vocês para a esquerda uma casa. Então, passa a ser 100. Então, você pode representar ou de uma forma ou de outra, tá? Tudo bem? Aqui um outro exercício que eu coloquei para vocês. Coloque 5/4 na forma percentual. Existem várias formas de conversão, né? Esse exemplo que eu coloquei para vocês na página seguinte, ela está na forma de regra de 3. Mas eu posso representar daquele jeito que eu falei para vocês, olha, 5/4. Né? Para eu transformar 4 em 100, de quantas vezes eu aumentei, né, de 4 para 100? 25 vezes, correto? Porque olha aqui, 25 vezes 4, ó, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10, ó, dá 100. Então, aumentei 25 vezes. Então, vou multiplicar o denominador por 25 e o numerador por 25 também. Quando eu multiplico 25 por 5, eu vou ter 125. 125 centésimos é nada mais, nada menos do que 125%, certo? Vamos fazer isso também. Vamos colocar 3/4 agora aqui embaixo, na forma percentual. Vamos pensar da mesma maneira, que é muito fácil. Eu vou ter que transformar o 4 em 100. Para isso, pessoal, eu vou aumentar isso aqui 25 vezes. Só que se eu aumento 25 vezes o denominador, eu vou aumentar 25 vezes o numerador. Então, eu vou ter 75 centésimos, que nada mais é do que 75%. Observaram? Então, tá aqui o exercício que eu resolvi para vocês na página anterior. Então, 75%. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tudo bem? Aqui eu resolvi um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês de uma forma diferenciada. Colocar 7/5 na forma percentual. Dividimos 7 por 5 e deslocamos a vírgula para a direita 2 casas. Colocamos o valor na base 100 ou 140%. Tudo bem? Então, vou fazer aqui para vocês do jeito que eu resolvi aqui, mas eu vou fazer de outra forma também, observe. Se eu dividir 7 por 5, olha aqui, 1 vezes 5, 5, tiro de 7, sobram 2, transformo em décimos, vírgula, dá 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Tudo bem? 1,4 nada mais é do que 14 décimos. Veja que eu tenho uma casa depois da vírgula. 14 décimos não é porcentagem. Para ser porcentagem, ele tem que ser 100. Então, de 10 para 100, ele aumentou 10 vezes. Então, eu vou aumentar aqui 10 vezes. Então, 14 vezes 10, 140 centésimos, que nada mais é do que 140%. Então, eu transformei a fração 7/5 em percentual. Você poderia ir direto ali, se vocês quisessem. Deixa eu acrescentar uma página aqui para mostrar para vocês. Vamos supor que eu quisesse fazer 7/5, pessoal, já direto, ó, transformar em 100. Basta aí eu multiplicar por 20 aqui, ó, porque 5 vezes 20 é 100.
Então, eu aumentei o numerador também 20 vezes, então dá 140 centésimos, que é 140%. Eu acho este método aqui muito mais fácil, tá certo? Muito mais fácil e simples de ser resolvido. Gosto bastante dele. Tudo bem? Vamos lá mais um pouquinho, então, aqui, pessoal. Colocar 30% na forma decimal. Ah, agora aqui eu tenho a porcentagem. Para eu transformar na forma decimal, é um número com vírgula. Então, primeiramente, eu vou transformar isso aqui numa fração centesimal. Então, 30% sobre 100. Posso simplificar aqui, que é 3 décimos. O que é simplificar? Divido por 10 o numerador, divido por 10 o denominador, tenho 3 décimos. Tudo bem? O que é 3 décimos? 3 dividido por 10, então 0,3. Então, eu tenho aqui porcentagem, fração decimal, frações, né? E número decimal. Belezinha? Por hoje nós vamos ficar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula de porcentagem. Nós continuaremos numa segunda oportunidade. Muito obrigado para vocês.